Olá! Esse é um vídeo especial para você que quer conhecer a terceira e última etapa do projeto AfroIF, o Ubuntu Maker. O AfroIF é um projeto de pesquisa aplicada que abordou o currículo, o pensamento decolonial e a formação docente. Ele foi desenvolvido no Instituto Federal de São Paulo, o IFSP, e viabilizado pelo Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdade, o CERT. Esse projeto ele ocorreu em 3 etapas. A etapa 1 foi um diagnóstico sobre as práticas pedagógicas de docentes, tendo em vista a história e cultura africana e afro-brasileira. E com esse diagnóstico, realizamos a segunda etapa, que foi a construção de um espaço virtual de formação continuada aos profissionais da educação do Instituto Federal de São Paulo, sobre a reeducação das relações étnico-raciais e de gênero. E a terceira etapa, o Ubuntu Maker, um programa desenvolvido com o objetivo de produzir tecnologias para o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira. E é sobre essa última etapa que vamos falar nesse vídeo. Sobre o objetivo desse espaço, o Ubuntu Maker. Na nossa instituição, mobilizar ações para a produção de recursos didáticos é sempre algo interessante. Agora, mobilizar ações para a produção de recursos didáticos para a educação das relações étnico-raciais é algo inovador. O objetivo do Ubuntu Maker vai além das potencialidades mais conhecidas do espaço Maker. Aqui temos como objetivo unir a educação antirracista à tecnologia. Não somente numa perspectiva de resgate das tecnologias produzidas pelos povos africanos, afro-brasileiros e indígenas, mas sim numa perspectiva de colocar as tecnologias atualmente conhecidas a serviço de materiais que possam trazer uma outra dinâmica de aprendizado para estudantes. Estudantes que poderão, simultaneamente, aprender o funcionamento e o manuseio de técnicas e equipamentos, à medida que poderão também conhecer uma nova perspectiva de tecnologia e produzir recursos que possam potencializar tais ações, tais conhecimentos. Esse é o objetivo do Ubuntu Maker. E foi perguntado para os respondentes se eles tinham conhecimento, se nos acervos das bibliotecas ou na instituição como um todo haviam materiais relacionados à cultura afro-brasileira e indígena. O que chamou a atenção foi que 64% desses docentes não conhecem, não têm conhecimento que existem materiais nos campos. E outro dado também que chama a atenção na pesquisa foi a frequência de uso desses materiais, né? Então, 40% diz que às vezes usa, 52% nunca usa, mas o que eles dizem é referente ao acervo físico, né? Mas eles utilizam para outras fontes de internet, fóruns, sites de notícias, para que eles possam construir as aulas deles para abordar a temática em sala de aula. E aí, após esse diagnóstico, já sabendo dessa dificuldade dos docentes, a AfroIF conseguiu adquirir, né, a coleção Feminismos Plurais, que foi doado para todas as bibliotecas do IFSP, e foram doados 2 exemplares para cada biblioteca, e somando foram 648 exemplares doados dos 38 campos do IFSP. E o que a gente espera, né, com essa doação, né, em trabalho conjunto, né, com os bibliotecários, com o corpo docente, fazer com que esse acervo seja utilizado e seja reconhecido, né, pelos docentes, né, que a gente consiga ter um registro, né, ter uma frequência de uso sobre esses materiais. Para organizar o Ubuntu Maker, nós, no IFSP, mobilizamos 3 campi: o Campus Hortolândia, o Campus Sertãozinho e o Campus São Miguel Paulista. Para desenvolver a ação, nós contamos com um espaço, com equipamentos, materiais e insumos que os campos já tinham, e também adquirimos novos materiais com o financiamento que recebemos do CERT. Um espaço maker é um lugar de produção, de criatividade e de trabalho coletivo. Nós
Nos nossos espaços temos ferramentas diversas, máquinas de corte a laser, impressoras 3D, insumos como MDF, filamento, cola quente, além de tesouras, réguas e etc. Assim, a partir desse espaço e com esses recursos, nós aliamos nossos diálogos e reflexões sobre a história e cultura africana e afro-brasileira e definimos alguns recursos didáticos pedagógicos que poderíamos criar para ajudar no cotidiano educativo a fim de construir uma educação antirracista. Aliamos a tecnologia e a produção de recursos ao nosso grande objetivo, que é promover a reeducação das relações étnico-raciais. A partir do Ubuntu Maker, nós nos debruçamos sobre 6 produções. 2 delas foram feitas a partir da impressão em 3D. Nós produzimos jogos Mancala e ferramentas e símbolos que representam orixás. Em relação às mancalas, a produção permitiu a preparação de diversas unidades desse jogo que serão distribuídas em escolas públicas. Trata-se de um recurso de alta mobilidade e praticidade para diversos níveis de ensino. Já em relação aos símbolos e ferramentas, exploramos a possibilidade de abordar a história dos orixás, como recurso para entender as relações com a natureza, além de permitir que as ferramentas e símbolos de cada orixá possa ser reproduzido com impressão 3D, agregando conhecimento desde o desenho digital até as estratégias de discussão sobre cada símbolo. A partir do equipamento de corte e gravação a laser, nós desenvolvemos quebra-cabeças, jogos da memória, jogos de empilhar e totens. Foi possível criar um grande quebra-cabeça do mapa do continente africano usando MDF. Esse recurso possui a potencialidade de exploração da organização espacial dos países, possibilidade ainda de construir mapas e discussões complementares acerca da geografia física das regiões do continente africano e tecnologias criadas enquanto estratégias de sobrevivência e desenvolvimento. Nós também produzimos os protótipos de totens, que serão utilizados em uma horta como espaço de discussão sobre os conhecimentos e simbologias de plantas e ervas enquanto dimensão ancestral. A existência do totem possibilita a exploração das tecnologias para a produção de placas e de QR Codes, feito em acrílico e também em MDF. Por fim, nós produzimos também uma versão do jogo Jenga, um jogo de madeira de 54 peças de empilhar. Na nossa versão, gravamos em cada peça o nome de cada país do continente africano. Nós resgatamos a origem desse jogo, que se relaciona a Gana, e nós vislumbramos a possibilidade lúdica de construir conhecimentos sobre equilíbrio e a viabilidade de ampliar uma visão antirreducionista sobre o continente africano. A partir da organização do Ubuntu Maker, realizamos um ciclo de 5 encontros, essencialmente extensionistas, envolvendo aí professores da rede pública, de Hortolândia, de Montemol, de São Paulo, e envolvemos então os estudantes desses 3 espaços e também propiciamos um encontro com professores e professores do IFSP, a fim de pensar novas possibilidades de ação. Os encontros foram muito ricos principalmente em trazer novas ideias, além do contato das experiências com outras pessoas. E essas ideias poderão ser aplicadas a novos produtos educacionais. Participar do Ubuntu Maker foi uma experiência excelente. Eu vi muita novidade, muita tecnologia que pode ser empregada no ensino. E no nosso caso, o foco do Ubuntu Maker, a gente percebeu que se trata de tecnologias possíveis na aplicação da Lei 10.639, da educação para as relações étnico-raciais, e participar daquela experiência foi excelente. Eu acho muito necessário que esse projeto continue sendo patrocinado e fomentado para que ele alcance novos patamares e que realmente consiga impactar de maneira ainda mais positiva todas as redes de ensino, todas as escolas que estiverem em contato
tanto da rede pública quanto da particular. O Ubuntu Maker, impressora 3D, tecnologia de ponta, eu consegui perceber que é possível aliar a educação para as relações étnico-raciais e a tecnologia. Então eu acho uma iniciativa excelente. Parabéns para a professora Caroline Jango, professor Irã e todos os responsáveis por esse projeto. Excelente. Mal vejo a hora de voltar, interagir mais e aprender ainda mais com eles. Para mim foi uma grande satisfação participar desse projeto, né? Participei desde o início ali, quando nós começamos a montar a infraestrutura do LabMaker aqui, graças ao projeto AfroIF. E juntamente nessa confecção nós acabamos adquirindo uma máquina de corte a laser, né? E através dos conhecimentos, das ideias que nós tivemos com essa máquina corte a laser, nós fizemos ali a produção de alguns kits de adinkras e também fizemos ali uma versão nossa do Jenga, né? Onde as peças elas contêm ali os nomes dos países africanos. Né? Então, junto com saberes ancestrais, saberes quilombolas, indígenas, camponeses, a gente tenta incorporar também, obviamente, os saberes científicos e tecnológicos que o nosso campus e a nossa instituição oferecem aos nossos estudantes. E dentro desse projeto, uma das vertentes foi trabalhar com a elaboração de que a gente chama de um canteiro influenciado pelas religiões de matriz afro-brasileiras, né? Ou mais simplesmente um canteiro afro, que consiste no quê? Em uma série de plantas que representam cada um dos orixás do candomblé, e que vai estar devidamente identificado cada uma dessas plantas com placas de identificação botânica por um lado e por outro sinalizando qual dos orixás estaria relacionado e um pouquinho de sua história e seu significado, né? Então cada uma das plantas estará identificada com uma placa feita com cortadora, né, num projeto desenvolvido com software vetorial. Junto com essa placa de identificação vai ter também um QR Code que a pessoa pode tirar uma foto com o seu celular e entrar em contato com os toques que são oferecidos, são realizados em terreiros referentes a cada um dos orixás. Esses toques foram gravados em vídeo no estúdio do nosso campus e tentam trazer uma perspectiva multimídia para esse projeto agroecológico também baseado nas religiões afro-brasileiras, principalmente o candomblé. Então, a gente realizou esse trabalho, a gente ainda está realizando, porque o canteiro está em processo de implementação, junto com o pessoal do AfroIF, do Ubuntu Maker, tentando incorporar tecnologia, agroecologia e religiões de matriz afro-brasileira. Para o Ubuntu Maker, nós também organizamos espaços multimídia, ou seja, 2 pequenos mini estúdios com som, microfone, painel fotográfico, painel de LED, câmera filmadora e fotográfica e também notebook. Nós incentivamos a produção de recursos audiovisuais e apoiamos a construção de um coletivo de música, o coletivo de música AfroIF. Olá, eu sou Henrique, professor de Educação Física do IFSP Hortolândia, coordenador do coletivo de música AfroIF, que é um grupo formado por estudantes, ex-estudantes e servidores da nossa escola, com uma proposta inclusiva, antirracista, antissexista, anticapacitista e decolonial, e que tem tido o privilégio de contar com o apoio do projeto AfroIF, coordenado pela Carol Jango. Aqui, em primeiro lugar, gostaria de agradecer pela disponibilização do estúdio de gravação do Laboratório Ubuntu, pelas ações de divulgação, pela aquisição de instrumentos e camisetas, entre outras ações que têm colaborado muito para o crescimento do nosso grupo. E a quem eu também parabenizo pelas ações realizadas no projeto, em especial essa conquista que foram os laboratórios Ubuntu no campus Hortolândia e em outros campos do IFSP, e pelas ações de formação, que a mim foram muito valiosas no sentido de enriquecerem e fortalecerem as ações que eu, como professor, tenho buscado realizar no sentido da reeducação das relações étnico-raciais e da reparação do apagamento dos conhecimentos de matrizes afro-brasileiras. Um grande abraço e que essas ações continuem gerando bons frutos e boas parcerias. Axé!
nossa experiência coletiva, né, de trabalho realizado por pesquisadores e pesquisadoras a muitas mãos foi muito positiva, né? Foi muito enriquecedora. Como a maioria, né, dos pesquisadores, das pesquisadoras desse projeto somos, né, negros e negras, então teve um caráter, né, muito de acolhimento, né, nessa perspectiva racial, de escuta, de trocas, um pouco de desabafos, né? Então teve muito esse ambiente de acolhida entre nós, e essa experiência desse trabalho coletivo, onde estamos discutindo, né, e fazendo pesquisa científica, não para só nesse ponto, né, profissional, acadêmico, científico, porque perpassa por nós enquanto seres negros, né, e negras. Então foi um fortalecimento também e autoconhecimento, a nossa identidade negra, a memória negra, a ancestralidade. O Afroif marca com certeza a história do IFSP São Paulo, no que diz respeito à realização de um projeto que aliou pesquisa através da realização de uma análise diagnóstica das práticas pedagógicas dos docentes e das docentes da instituição, quanto à história e cultura africana e afro-brasileira. Ensino na elaboração de uma formação continuada, o Espaço Afroif, a partir das demandas e escuta da comunidade do Instituto. E extensão, por meio do Ubuntu Maker, a terceira etapa do Afroif, que foi sem dúvida a culminância de todo um conhecimento compartilhado pela equipe do projeto e parceiros de Sertãozinho, São Miguel Paulista e Hortolândia, que atuaram para fazer do Ubuntu Maker um programa capaz de pensar e produzir materiais didáticos, tais como jogos africanos, monumentos da cultura afro-brasileira, mapas e impressora 3D, e outros materiais que poderão ser confeccionados. Nós que fizemos parte da elaboração e realização do Afroif, estamos muito felizes porque ele atingiu os objetivos propostos. E mais, podemos dizer que ele superou as nossas expectativas. Ele atuou juntamente com Neabi Nugues para a implementação de uma educação antirracista em nossa instituição. E vai se consolidando como um projeto que ainda renderá frutos e continuidades. Nós tivemos muitas dificuldades diante da pandemia. Todas as ações tiveram que acontecer de maneira virtual e aconteceram de maneira incrível, sendo também um espaço de encontro e acolhimento nesse momento tão difícil que nós passamos. Eu só posso dizer que foi para mim uma honra e um prazer enorme fazer parte da equipe Afroif.